Muito bem, né? Estamos felizes que hoje é um dia de oração, né? Aqui na igreja, sempre na quarta-feira. É muito bom a gente estar marcando um horário aí, né? O mundo que a gente vive é um mundo muito corrido e que às vezes quer tomar todo o tempo, né, que a gente tem. O inimigo, ele tem obtido grande controle, né, sobre as pessoas na cidade, sobre a rotina. E no plano do inimigo não existe esse negócio de você ficar à vontade para ir para a igreja, não, né? Toda vez que você planeja vir para a igreja, é trabalho, né? É estresse, é correria, é demanda, não é? É. Toda hora que você planeja, ou seja, porque o mundo ele é organizado de uma forma a você não ir para a igreja. Para você ir, você tem que lutar, né? Mas sempre que você luta e enfrenta, você é abençoado, porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus continua agindo, né, em nós, na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus, porque hoje eu estou completando 40 anos. Nasci em 1983. 2023. 40 anos, né? Interessante, passa rápido, né? Eu me batizei, Damiana já fez 40 também? Em outubro, né? 83 também. 83. Tá errado, é? Era 93. 93. Eu me batizei na igreja em novembro de 2002. Entendeu? Eu tinha 19 anos. Hein? Eu me batizei na igreja em 2003. Foi? Foi isso mesmo, foi. Novembro de 2003. Ou seja, a metade da minha vida fora da igreja. E a metade agora na igreja. Tá entendendo? Duas partes iguais, né? Tá entendendo? 20 anos, até os 20 anos fora da igreja. A partir dos 20 anos, adventista. E a partir dos 40, continuando adventista. Esse é meu objetivo, entendeu? Poder deixar de ser qualquer outra coisa, menos adventista. É a mesma coisa de você, entendeu? Você pode deixar de ser qualquer outra coisa. Não, eu sou funcionário da prefeitura e sou adventista. Você pode deixar de ser funcionário da prefeitura, mas não pode deixar de ser adventista. Não, eu agora sou empresário. Você pode ser empresário, mas não pode deixar de ser o quê? Adventista. Não, eu agora completei 70 anos, sou idoso. Você pode completar 100 anos, você não pode deixar de ser adventista. Inclusive tem um irmão, né, Milton Afonso, que ele já passou dos 100 anos. E ele é adventista desde pequeno, né? O irmão Milton Afonso, ele teve uma vida muito difícil, né? Diz que o pai dele e a mãe, né, eram muito pobres. E o pai dele, além de ser pobre, bebia muito. E o dinheiro que pegava, jogava. Gastava no jogo, ficava sem nada. E as condições eram precárias. Ele tinha 12 irmãos. Eles começaram a morrer. As condições precárias começaram a morrer os exames. Só ficou ele, um irmão e uma irmã. 3 pessoas ficaram. E o pai dele só via gastando com jogo, baralho e jogo de loteria. Porque o pensamento dela era: eu quero ser rico, quero ser milionário. E morreu, né, pobre, viciado, devendo e com a maioria dos filhos tudo morrendo por causa das condições de vida precárias. E o irmão Milton Afonso, nessa época, a mãe dele, né, teve o cuidado de colocar ele para estudar numa escola adventista. Saiu pedindo ajuda a um e a outro, né, e conseguiu mandar
o menino para a escola adventista. E esse estudo dele, né, na escola adventista foi o que fez toda a diferença na vida dele. Ele se tornou um grande empresário e se tornou tudo aquilo que o pai queria ser, né? Que era milionário, mesmo tendo uma infância difícil, né? Mas nunca, quer dizer, algum período da vida dele, ele disse que passou cerca de 18 a 19 anos fora da igreja. Mas depois que ele voltou para a igreja, ele não saiu mais. E se tornou um grande doador, um grande financiador da obra da igreja, né? É um privilégio que Deus tem concedido aos seus filhos, né? E concedido a cada um de nós também, da gente contribuir, ou muito ou pouco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa nesse dia. Que o Senhor esteja nos mantendo sempre firmes em teus caminhos, esteja falando ao nosso coração com a tua palavra, nos batizando com teu Espírito, nos concedendo a paz, a confiança e a fé. Em nome de Jesus, amém. Apocalipse 19, verso 10. Todos acharam? Aí, ó, ele diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse versículo, irmãos, ele é bastante significativo para nós, a nossa igreja adventista, entendeu? Porque a gente tem isso, um negócio chamado espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? Aqui mostra o diálogo que João, que foi quem escreveu o Apocalipse, né, teve com o anjo e revelou as coisas a ele. O livro de Apocalipse diz assim: Deus revelou as coisas a Jesus, que revelou as coisas ao anjo, e que o anjo revelou a João. E João revelou a nós, através do escrito, né? E aqui João está conversando com um anjo. E ele, é interessante que a figura angélica, né, a figura do anjo, ela é uma figura bastante imponente, uma figura bastante solene. Porque causou impressão em João, né? E ele disse assim: eu vou me prostrar para adorar agora. Mas o anjo diz: não faça isso. Adore a quem? A Deus. Porque eu estou a serviço, né, assim? Eu estou ajudando, eu estou colaborando, assim como você, a quem? Aqui, igreja. Ele não diz qual é a igreja, mas ele diz as características. Os teus irmãos, aí ele diz a característica. Você está entendendo? Aqueles que guardam o domingo, é assim que ele está dizendo? Aqueles que mantêm a Bíblia aqui, original, ela fala sobre aqueles que estão tendo acesso, aqueles que estão tendo o conhecimento, ou aqueles que estão recebendo o quê? O testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Agora a gente precisa entender o que é o espírito de profecia. A gente escuta as pessoas dizendo: não, é Ellen White. Ellen White é o espírito de profecia. Só que Ellen White, ela é uma pessoa que recebeu o espírito de profecia, mas a gente tem exemplos bíblicos de outras pessoas, né, que recebeu o espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? O que é profecia? Basicamente, profecia é você conhecer o quê? Passado, presente ou futuro? Futuro. Profecia é basicamente você conhecer o futuro. Então, espírito de profecia significa o Espírito de Deus que revela o futuro. Aí vamos para a Bíblia para você começar a ver exemplos. Diga aí o nome de um personagem bíblico que tem a habilidade de ver o futuro. Que você lembra aí? Daniel. Quem mais? João aqui do Apocalipse. Quem mais? O primeiro que aparece lá no livro de Gênesis. Quem foi o primeiro que recebeu visões do futuro? Lá no livro de Gênesis. Quem foi? Foi o 10º. Foi Noé.
Noé tinha o espírito de profecia, porque Deus disse a ele, né? Ó, o tempo de misericórdia para a terra vai ser o quê? 120 anos. Depois de 120 anos eu vou mandar o quê? Dilúvio. Observe, ele revelou isso a quem? A Noé. Então Noé era uma pessoa que tinha o quê? O testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Outro exemplo, no livro de Gênesis ainda, José. Moisés já é no livro de Êxodo, né? Olha, José começou a receber sonhos com quantos anos? Desde de jovem que José recebia sonhos. Você vai ler a história de José, diz que José, ele sonhava com o quê? Lembra? Ele sonhava com o quê? Ele sonhava que comandava seus irmãos. De que forma eram os sonhos? Ele disse que os irmãos dele estavam colhendo trigo, né, assim? E todos eles traziam os feixes de trigo amarrados, né, assim? E ele trazia também o dele. Aí disse que no sonho eles colocavam os feixes de trigo tudo junto. E os feixes de trigo dos irmãos caíam. E só o de José ficava de pé. Ele tinha esses sonhos quando ele era jovem ainda, talvez um adolescente, entendeu? E ele falava esses sonhos para os irmãos. Agora eu pergunto a você, você acha que José ele entendia esse sonho, sim ou não? Ele entendia o que significava? Acho que é um sonho bem fácil de entender, não é? Não precisava muita interpretação. E ele, observe, toda pessoa que é jovem, toda pessoa que não tem conhecimento, é uma pessoa imatura, então ela acha, né, que não tem problema contar aquilo. Porque eles, olha, meu feixe ficava em pé, o de vocês tudo caía. Se fosse uma pessoa que tivesse maturidade, ele não ia dizer isso, né? Por exemplo, eu iria chegar aqui para vocês e dizer, ó, eu sonhei que eu ficava em pé e todos vocês caíam. Eu estaria mostrando maturidade dizendo isso? Não. Mostrava o quê? Que ele era uma pessoa inocente. Está entendendo? Mas ele entendia o que significava aquilo. Diz que depois José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas prestavam homenagem a ele. Já pensou? E ele foi lá e contou. Isso é o quê que José tinha? O espírito de profecia. Ele tinha a capacidade de ver o quê? O futuro. E essa capacidade quem foi que deu? Deus deu a ele. Você está entendendo? Diversos personagens bíblicos tiveram isso. José, quando ele tinha essa capacidade, ele foi para o Egito como escravo. Mas quando ele chegou lá, ele se tornou o quê? Governador. O que foi que fez José ser governador do Egito? A capacidade que ele tinha de interpretar sonhos e de saber o futuro. Você pode observar. Na hora que ele chegou na prisão, o que foi que fez José sair de lá? 2 sonhos que ele interpretou. Lembra? E o que foi que fez José ser o governador do Egito? Foi um sonho que ele interpretou de quem? De Faraó. É interessante que a Bíblia diz que na hora que José interpretou o sonho, né? Aí José, na mesma hora, ele deu um plano a Faraó. E ele disse, olha Faraó, você tem que colocar uma pessoa para administrar o Egito. Para essa pessoa economizar no tempo de fartura, para controlar no tempo de seca. Ele disse que Faraó fez uma pergunta, né, a José. Aí disse assim, onde eu vou achar uma pessoa assim que tem o espírito dos deuses? Interessante que a palavra de Faraó foi exatamente desse jeito, né? Onde eu vou achar uma pessoa assim que tem o espírito dos deuses, ou o espírito de Deus? A resposta estava onde? Diante dele. Quem era a pessoa que tinha o espírito de Deus? José. E ele percebeu isso. Você está entendendo? A capacidade que José tinha de interpretar sonhos era dada pelo Espírito de Deus, que é o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Isso é um privilégio, irmãos. Então, você está entendendo? Um privilégio que só tem as pessoas que servem a Deus. Por isso que o anjo disse lá, né?
Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, que mantém. A palavra, como eu falei para vocês aqui, manter, não significa nem você ter o dom, né? Como José tinha, como Noé tinha, mas significa você crer e você está no grupo daqueles que têm esse dom característico. Você está entendendo? Aí vai procurar a igreja que tem. Não são todas as que têm, não. O espírito de profecia manifestado de forma tão clara assim, como foi na vida de José, como foi na vida de Noé, como foi na vida de Daniel. O espírito de profecia, irmãos, às vezes aula, não precisa ser nem um sonho ou uma visão que você tem. Mas precisa ser, duas coisas. Vamos ver as duas coisas no livro de Daniel? Vamos ver aí. Daniel, abra aí, Daniel, capítulo 2. Daniel fica no Velho Testamento, depois de Jeremias, Ezequiel. Daniel, achou aí, Daniel 2? Olha só que interessante isso aqui, Daniel 2, verso 14. Olha só, Daniel 2, verso 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Aí o verso 16 agora. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Olha só, como que o espírito de profecia se manifesta. Daniel recebeu a interpretação do sonho, recebeu o significado, recebeu até o sonho em si, mas isso só aconteceu depois que ele fez o quê? Ele pediu que Ananias, os seus três amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, fizessem o quê? Orassem a Deus, não foi? Agora vamos fazer aqui, exatamente, o culto de quarta-feira é um culto de quê? De oração, onde a gente ora em busca de quê? De resposta de Deus, não é assim? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Daniel. Daniel disse, rapaz, e agora, o que é que eu faço? Já vou preparar para morrer. Não. Ou não ficou esperando, se Deus quiser revelar, que revele. Ele não agiu assim. O que ele fez? O espírito de profecia, entendeu? O testemunho de Jesus, ele se manifesta quando as pessoas oram. Quando as pessoas oram. E outra coisa, Daniel 9. Abra agora aí, Daniel 9. Olha só. Daniel 9, 1 e 2. Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, na linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelo quê? Pelos livros, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. Observe, Daniel foi uma pessoa que teve visões, sim ou não? Daniel foi uma pessoa que sabia interpretar sonhos, sim? Daniel era uma pessoa que orava, Daniel era uma pessoa que lia. Observe, o espírito de profecias não é só sonho, não é só visão, é o quê? É você orar e é você o quê? Ler. E ler o quê? Os livros corretos, os livros que Deus indicou. Nesse caso aqui, qual foi o livro que Daniel leu? O livro de quem? Do profeta Jeremias. No livro do profeta Jeremias, estava dizendo o quê? Que o cativeiro de Jerusalém ia demorar quanto tempo?
70 anos. Profecia é a revelação do futuro. O profeta Jeremias revelou o futuro, José revelou o futuro, Enoque revelou o futuro, Noé revelou o futuro e Jeremias revelou também, ó. Tudo que vai acontecer, irmãos, no mundo já está revelado. Aonde? No Espírito de profecia. Tem um versículo bíblico que diz assim: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, que são os profetas. Os profetas têm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Se eu e você estudamos o livro dos profetas, entendeu? O que é que acontece com a gente? A gente está naquele grupo que o anjo falou. Esses são os teus irmãos. Eles têm o testemunho de Jesus. Eles mantêm o testemunho de Jesus. Significa que são pessoas que oram, são pessoas que leem, entendeu? E que conhecem o futuro, não muitas vezes nem porque Deus revelou a ela de forma sobrenatural, mas porque eles estão lendo os escritos dos profetas, assim como Daniel leu. Tem uma passagem interessante aí do livro de Daniel. Ó, toda vez que acontece alvoroço no mundo, as pessoas ficam desesperadas, não é? A gente tem um exemplo da Covid, né? A doença, né? Covid-19. Você observa, irmãos, mas teve muito irmão mesmo na igreja que depois da Covid não voltaram mais para a igreja. Na época da Covid, com aquele negócio, fecha a igreja, não é assim? Fecha a igreja, bota álcool, usa máscara. Os irmãos se assombraram de um jeito que saíram da igreja. E até hoje não voltaram ainda. Por que as pessoas agem assim? Olha só. Porque as pessoas não dão ouvido, as pessoas não prestam atenção às palavras dos profetas. Porque se elas prestassem atenção, elas não agiriam assim, entendeu? Vamos pegar, por exemplo, o rei, aqui, ó, essa história de Daniel, né? O rei Nabucodonosor. Diz que o rei, quando ele teve o sonho, qual foi a primeira coisa que ele mandou fazer? Matar todo mundo, não foi? Pega esses homens, esses sábios que tem aqui e manda matar tudinho. Por que eles agiram desse jeito? Não sabia o que fazer. Quando a pessoa entra diante de um dilema, entra diante de um problema, e diz, eu não vou mais para a igreja. Por que ela age assim? Porque ela não sabe o que fazer. Por que ela não sabe o que fazer? Porque ela não tem o espírito de profecia. Você está entendendo? Aí você presta atenção. Mesma coisa foi com Faraó. Na hora que Faraó teve aquele sonho, a palavra de Deus diz que ele se perturbou. Não é assim? O que você vê no mundo? É pessoas perturbadas assim ou não? Só o que tem é pessoas perturbadas de todo lado. Por que as pessoas se perturbam? Porque elas não sabem o que fazer. Por que elas não sabem o que fazer? Porque elas não têm a revelação do espírito de profecia. Na hora que Faraó se perturbou, trouxeram uma pessoa que tinha a revelação do espírito de profecia. Quem era essa pessoa? José. Na hora que Faraó se perturbou, José chegou, e como José tinha o espírito de profecia, foi o que aconteceu? Mostrou tudo o que ia acontecer, mostrou exatamente o que estava acontecendo e mostrou exatamente o que devia fazer. Isso é o papel do espírito de profecia. Tudo que está acontecendo hoje no mundo deixa a maioria das pessoas confusas e perturbadas. Por quê? Porque elas não têm o espírito de profecia. Eu e você temos. Você pode se perturbar só se você não der ouvidos, não der atenção ao espírito de profecia. Porque se você der ouvido e der atenção, você vai simplesmente dizer assim, puxa vida, é exatamente como está escrito lá. É exatamente como Deus revelou. Teve uma hora lá que apareceu uma mão, no livro de Daniel fala, né? Uma mão escrevendo na parede umas palavras. E ali tinha gente de todo canto. Tinha gente importante, tinha gente da política, tinha gente do militar. E todo mundo ficou o quê? Perturbado, não foi? Sem saber o que era, sem saber o que fazer. E todo mundo ficou com medo. Ele não sabia o que era,
mas sabia que aquilo era alguma coisa ruim. Até que chamaram quem? Uma pessoa que tinha o quê? O espírito de profecia. Que pessoa era essa? Daniel. Daniel foi lá e revelou a Escritura. Esse é exatamente o papel do povo de Deus nesse tempo. O povo de Deus, eu e você, né? Nós fomos chamados, como Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. A luz serve exatamente para isso, né? Confusão, trevas, escuridão. De repente você chega e ilumina. Com o quê? Com o espírito de profecia, que fala à sua mente, ao seu coração. E revela o futuro. Desdobra o futuro claramente, assim, né? Olha, irmãos, eu vou dizer, sem medo de errar aqui para vocês. Vai começar a acontecer mais confusão no mundo, você está entendendo? E muitos de vocês que estão aqui vão ver entre os seus próprios irmãos e entre as pessoas do mundo, muita gente confusa, muita gente perturbada, muita gente atrapalhada, sem saber o que fazer, mas a resposta é uma só. Como é que você acaba com toda perturbação na sua vida? Como é que você acaba com toda confusão? Dando ouvidos aos que está onde? No espírito de profecia. O capítulo 24 de Mateus é o capítulo mais exato, né? Que mais diz respeito aos acontecimentos que a gente tem visto. Tudo o que está acontecendo no mundo está bem detalhadozinho lá no capítulo 24. Se você der ouvidos bem direitinho como está lá, não tem para que você ficar confuso. Jesus disse assim, eu estou falando isso aqui a vocês de antemão, para que quando acontecer, vocês saibam que eu já falei. É o capítulo mais completo que fala com isso, né? E os livros, por exemplo, o livro Grande Conflito é um livro bem mais abrangente, que detalha em muitos mais pormenores, né? Tudo o que está acontecendo no mundo e tudo que ainda vai acontecer. Nós somos privilegiados porque nós temos o espírito de profecia conosco. E devemos aproveitá-lo, né? Você tem com você espírito de profecia, assim você não é enganado e você não é desviado pelo mundo. Eu quero convidar agora todos, né, para nós ficarmos de pé e nós orarmos. Pedir a Deus que nos ajude a estar no grupo daqueles que estão cada vez mais apegados, né, à revelação do testemunho de Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Vem nos conceder o espírito de profecia, que já é um dom que o Senhor tem dado à Tua igreja. Nós temos acesso através da Bíblia, através dos escritos da irmã White, onde ela recebeu, da mesma maneira que os profetas da Bíblia receberam revelações vindas diretamente de Deus, para trazer esclarecimento a nós. Nós vivemos uma época de confusão, como sempre foram épocas presentes no tempo da Bíblia. Todas as épocas o Senhor esteve revelando Teu Espírito, Teu poder, a Tua graça, para trazer uma mensagem poderosa à nossa vida. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, nos mantenha sempre firme ao Teu lado. Que o Teu nome seja honrado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém.